Genocídio é a prática intencional de dizimar um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, de forma física ou simbólica, ao permitir a desaparição de aspectos essenciais para sua sobrevivência e existência. É isso que os povos indígenas denunciam no debate em torno da aprovação do projeto de lei 490, que foi apresentado em 2007 pelo ex-deputado federal Homero Pereira, do PSD, e que voltou a tramitar neste ano na Câmara dos Deputados. O PL 490 prevê alterações no Estatuto do Índio que modificam o processo de demarcação de terras indígenas, transferindo as atribuições da FUNAI para o Congresso Nacional, o que significa perda de direitos e posses oficializados há mais de 30 anos pela Constituição Federal, legitimados pelo artigo 231. Para entender um pouco sobre como esse projeto de lei afeta a nossa sociedade, o Reverso entrevista o coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Paulo Tupiniquim. Bom, Paulo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Primeiramente, nós gostaríamos de entender o motivo pelo qual o debate do PL voltou à tona agora, visto que desde 2007 esse projeto de lei já visava alterar as legislações da demarcação de terras indígenas. Bom dia, Laís. Me apresentar, né? Eu me chamo Paulo, sou indígena aqui do povo Tupiniquim, em Aracruz, Espírito Santo. Sou liderança aqui da aldeia Caeiras Velhas e atualmente eu estou na coordenação geral de uma organização indígena chamada APOIME, que é a Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Então, o PL 490, ele nada mais é um projeto de lei, né, que tem interesses para fins econômicos, né, sobre as terras indígenas. Nós, povos indígenas, entendemos, né, que esse PL ele estava parado porque nós estávamos num período, né, de um governo que era, vamos dizer assim, que favorável às questões indígenas, né? Um governo que era mais flexível, né, para essa questão da legislação. Hoje nós estamos com um governo onde o interesse desse governo são fins econômicos, né, são fins capitalistas, que a todo momento vem trabalhando para poder tirar o direito das ditas minorias, né, e dentro dessas minorias inclui-se a população indígena. Já são quase, né, 4 anos, são 3 anos praticamente já desse governo, e nós vimos que nada foi feito até agora referente às questões dos indígenas. E um governo que está cumprindo com a sua promessa de campanha, né? Na campanha do presidente Bolsonaro, ele já afirmava que não iria demarcar nem 1 centímetro de terra indígena. Então, esse PL ele veio justamente para poder cumprir essa promessa de campanha. Sabemos que a base do governo ela é a maioria na Câmara, né, e no Senado. Então, com certeza, esse projeto de lei ele vai passar lá no Congresso e tirando esse direito das populações indígenas. O PL 490, como hoje fala a Constituição, né, a Lei 6.001, que é a lei do Estatuto do Índio, quem tem o dever de demarcar as terras indígenas, de fazer todo o processo de demarcação e homologação, isso é tudo o Poder Executivo, né, com a FUNAI e o Ministério da Justiça. O PL 490, ela repassa esse dever para o Congresso Nacional. Os deputados, né, eles que vão determinar se tal terra indígena será demarcada ou não. Uma vez o Congresso ele tendo essa prerrogativa, esse poder, sabemos que nenhuma terra indígena vai ser demarcada mais, né? Nenhuma terra indígena, porque os maiores latifundiários das terras indígenas estão ali dentro do Congresso Nacional, né? Que são os invasores das terras indígenas. E por um outro lado ainda, nos 21 artigos do PL 490, né? Flexibiliza, ou seja, abre os territórios indígenas para que empreendimentos possam adentrar dentro dos territórios para fins econômicos, para explorar os territórios indígenas para fins econômicos, né? E aí nós temos as grandes indústrias, nós temos aí o pessoal da agropecuária,
né, que tem o interesse de entrar dentro dos territórios para poder explorar, para poder desmatar, né, e tudo isso com interesse próprio, né, sem pensar em momento algum no prejuízo que vai causar ao meio ambiente, no prejuízo que vai causar, né, aquelas pessoas que dependem e que vivem naquele território. Isso. No caso, foi o acréscimo da tese do marco temporal. O senhor poderia falar um pouco sobre como o marco temporal também vai afetar a luta indígena pela demarcação justa de terras? Pois é, né, a votação do PL 490, ela aconteceu no dia, se eu não estou enganado, no dia 25 de junho, né, sendo que no dia 30 de junho ia ter a votação da tese do marco temporal. E o texto do PL 490, ele também fala sobre a questão do marco temporal, que né, reconhecer apenas como terra tradicional aquelas que estavam ocupadas até a Constituição de 1988. Aquelas que passaram a ser ocupadas após a Constituição de 88, essas não são reconhecidas como terras tradicionalmente ocupadas pelas populações indígenas. E a Constituição, no artigo 231, ela é bem claro, né, fala que é reconhecido, né, os seus costumes, tradições e os territórios tradicionais que as populações indígenas ocupam, né, sendo de responsabilidade do Executivo demarcar esses territórios. Né? Então, assim, a tese do marco temporal, junto com o PL 490, né, eles estão determinando que não existe terra tradicional após a Constituição de 1988. Terra tradicional indígena só são aquelas antes da Constituição, sendo que o nosso direito, né, ele antecede a Constituição. Né? O nosso direito ele não passa a existir após a Constituição. Os nossos territórios eles não passam a existir após a Constituição. Eles antecedem isso. E o marco temporal nada mais é a aplicação de condicionantes, né, que foram criados em 2009 na demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, e isso se repercutiu para demarcar alguns territórios indígenas. Nós temos o exemplo do caso de repercussão geral, que é a aplicação da tese do marco temporal na demarcação da terra indígena do povo Xaclém, né, que está uma briga, uma disputa lá no Supremo Tribunal Federal para a demarcação daquele território. Da mesma forma, foi a situação da demarcação da terra indígena do território Guarani, lá do Morro dos Cavalos de Santa Catarina, que eles tentaram aplicar a tese do marco temporal, mas, né, os povos indígenas recorreram por meio dos seus parceiros, do Ministério Público Federal, da DPU, né, e conseguiram reverter essa situação, né, e conseguiram ganhar a causa lá e assim sair a demarcação daquele território. Então é isso, né, o marco temporal ele vem para poder tirar esse reconhecimento de tradicionalidade. E como já ia ter a votação no dia 30, né, não se entende por que a pressa do Congresso em aprovar o PL 490. Né? Na verdade, é tudo uma jogada política, né, para poder usurpar os direitos das populações indígenas. Sim, e também, como já se sabe, a ONU declarou que os povos indígenas são os grandes guardiões das florestas da América Latina e do Caribe. Nós queríamos também entender um pouco sobre como que o PL será aprovado, o marco temporal será aprovado, qual seria o efeito dessa legislação dentro do nosso meio ambiente? Se a gente for olhar hoje para dentro dos países, né, aonde ainda tem floresta, né, o Brasil é um dos poucos países que ainda existe floresta preservada. E a gente fazendo uma análise mais profunda, aonde existe floresta preservada é aonde tem território indígena demarcado, né? Porque os indígenas eles fazem a proteção, eles fazem ali a vigilância para que não venha ter nenhum desmatamento, nenhum dano ambiental, porque é o território que eles dependem para sua sobrevivência física e cultural, né? Então tem que lutar para poder preservar esse território. Uma vez aprovadas essas medidas que estão sendo tramitadas dentro do Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, isso tende
a trazer um caos ambiental para toda a população brasileira e para toda a população mundial, né? Porque nós vimos aí, logo no início do governo Bolsonaro, né, o quanto que aumentou o desmatamento na Amazônia, né? O quanto que aumentou a questão do garimpo também, né, nas terras indígenas na Amazônia, no Mato Grosso, né, no Pará. E isso tudo são situações que vêm para poder danificar o meio ambiente e os recursos naturais existentes ali, né? E os povos indígenas, eles lutam para poder preservar isso, né? E com isso, muitos indígenas perderam suas vidas, né, por defender o seu território, por defender o meio ambiente, né? Recentemente tivemos um caso no Mato Grosso do Sul, os Guarani Kaiowá, né, que tivemos casas incendiadas de indígenas, incendiadas por garimpeiro, né, por grileiros, né, pessoas que estão querendo tomar as terras indígenas. Então, esses projetos de lei, né, eles tendem a trazer esse prejuízo ambiental para a população mundial, né, e com isso trazer um desequilíbrio no clima, um desequilíbrio na saúde da população, né, e até um desequilíbrio na questão econômica do próprio país, né, porque se você não tem um ambiente equilibrado, né, você não tem uma produção também equilibrada, né, você não tem, né, como adequar ali o controle de pragas, o controle de doenças, essas coisas, porque tudo isso o meio ambiente ele contribui, né? E uma vez havendo essa flexibilidade por meio desses projetos de lei, de todos essas leis que eles estão querendo criar aí, né, vai trazer um prejuízo muito grande para toda a população. Muito obrigada por ceder um pouco do seu tempo para conversar com a gente. E esse é o Reverso UFES, feito por estudantes de jornalismo. Ficamos por aqui e até mais.